Olá, gente, aqui é Drica Venez, sou coach, astróloga e professora de inglês corporativo. Bom, hoje eu vim falar com vocês sobre Revolução Solar. O que é Revolução Solar? É um mapa feito para o momento em que o Sol retorna ao ponto que ocupava no dia do seu nascimento. Em essência, é o aniversário astrológico, tá? Que pode ocorrer em dias diferentes do seu nascimento tradicional. Normalmente é um dia antes ou no mesmo dia, mais horas antes. Normalmente é isso. E para que isso aconteça, né, que a gente consiga fazer a revolução solar, é necessário que o cliente forneça ao astrólogo onde ele passou ou comemorou seu último aniversário ou onde ele irá comemorar o seu próximo aniversário. Aí, a partir daí, nós podemos calcular a revolução solar. Eu vou dar o exemplo da minha revolução solar, das minhas últimas 2 revoluções solares, porque eu venho fazendo já há algum tempo e normalmente eu passo meu aniversário em alguma cidade diferente e não na cidade natal que eu nasci, tá? Bom, vamos lá. A revolução solar do ano passado, na verdade eu até fiz antes, né? Mas eu passei em Faro, em Portugal, tá? E assim, como eu disse, ele pode ser antes, um dia antes, mas no caso do ano passado foi no mesmo dia, 26 de março, só que horas antes. Eu nasci às 11h40 e na Revolução Solar dá 6h39, tá? Porque astrologia, muito diferente de algumas pessoas acharem que é adivinhação, não é, é puro cálculo, tá? Aí, bom, vamos lá para interpretação do que essa Revolução Solar nos trouxe, ou me trouxe, né, para o ano passado. E assim, eu gostaria de deixar um adendo aqui, o que seria a Revolução Solar e por que é tão importante a gente fazer a Revolução Solar anualmente? Porque é como se fosse a nossa lição de casa do ano, né? É onde que a gente vai colocar energia, onde que estão os nossos desafios, onde que estão também, como que vai funcionar o nosso emocional ao longo daquele ano que a gente tirou a Revolução Solar e assim por diante. Eu vou trazer uma leitura bem breve, tá? Dos exemplos que eu tenho aqui, que são das minhas 2 revoluções solares, que é a do ano passado e a desse ano. Bom, voltando lá para a Revolução Solar de 2019, que finalizou agora em 2020, no meu último aniversário. O meu Sol é só de casa 10. Mas nessa revolução, meu Sol ele foi para casa 1. Ou seja, o que isso quer dizer? Que eu estava com o ego mais direcionado para minha própria pessoa, para minha imagem, para o meu corpo físico, me trazendo vitalidade, energia. E foi assim, eu vou dar um exemplo para vocês, que aconteceu mesmo. Porque eu decidi fazer o caminho de Santiago de Compostela, no qual exige bastante energia física, né? E aí o meu Saturno, ele é de casa 1, mas na Revolução ele foi para casa 10. Ou seja, qual que é a interpretação aí? Devagar e sempre eu consigo atingir meu objetivo, se eu tiver realmente aquela coisa de disciplina, responsabilidade, coisas de Saturno, né? E o meu ascendente, ele estava em Áries também, porque o meu Sol estava na casa 1, então eu tinha bastante vitalidade para atingir os meus objetivos, sempre voltando muito para mim mesmo. O interessante é que assim, quando eu fui fazer o caminho, eu pensei muito em fazer o caminho sozinha e acabei não fazendo, fui encontrando outras pessoas, né, ao longo do caminho. E essas pessoas muito provavelmente devem ter alguma ligação kármica comigo, porque eu tive, né, na Revolução Solar, Mercúrio e Vênus na casa 12 e também Netuno, né, que é reconhecimento de pessoas que você se encontrou que você encontra nessa vida, mas que você teve um encontro na outra vida, ou seja, tinha um estélio na casa 12, né, que trouxe todo esse encontro de pessoas ao longo do caminho, então foi bem interessante. Bom, eu tô fazendo assim uma leitura bem breve, até porque tem muitas outras coisas que a gente vê na Revolução Solar. Desse ano, antes de eu decidir fazer a minha revolução, ou de eu marcar uma viagem, né? Porque normalmente nos últimos anos eu venho viajando, né? E eu analiso, né, as cidades que eu vou passar meu aniversário para ver como que vai ser minha revolução solar do ano. Esse ano, em janeiro já, eu comecei a pesquisar cidades para eu ir passar meu aniversário. E aí, assim, eu vim numa cidade, vim em outra, vim naquela outra, enfim, eu fiz uma análise de mais ou menos umas 3, 4 cidades. E assim, intuitivamente, eu não gostei muito do resultado, né? E aí eu senti aquela intuição forte dentro de mim que eu deveria passar meu aniversário esse ano aqui. E olha que interessante, porque eu não analisei nesse momento, de forma mais profunda, como que estava o céu, como que estava o impacto do céu e tudo mais. Mas a intuição falou alta aí para eu passar meu aniversário aqui. Então foi interessante, porque a astrologia, é claro que ela é matemática, não é adivinhação,
mas eu, dentro da minha experiência como astróloga, eu não descarto a questão da intuição. É muito importante a gente ouvir a voz da intuição. Bom, aí o que aconteceu? Eu decidi passar realmente meu aniversário na minha cidade natal, que é São Caetano do Sul. A Revolução Solar ficou da seguinte forma. Meu aniversário é no dia 26 de março, mas esse ano ele foi para dia 25 de março, às 9h25. Não se esqueça que eu nasci às 11h40, ou seja, deu um pouquinho menos de 24 horas antes, né? Na verdade, deu um pouquinho mais de 24 horas antes. Bom, o meu Sol desse ano, como que ele tá? Como ele tá posicionado na Revolução Solar? Ele tá na casa 11, né? Que é o quê? Que é voltado a grupos, a instituições, liderança com grupos, essa coisa de consciência coletiva. E foi muito interessante, porque tem muito a ver com o momento que a gente tá passando, que é o quê? Um despertar com a questão coletiva. Então, ele veio bem ao encontro do momento que a gente tá passando, né? Ele tá sem aspecto, então, traz de uma certa forma uma situação que eu vou sentir mais quando esse Sol estiver sendo aspectado ao longo do ano. Bom, a minha Lua, ela ficou também em Áries, só que na casa 11/12, ou seja, ficou uma Lua mais inconsciente, mais introvertida, mais voltada, um emocional mais introvertido. E é realmente como eu tô me sentindo desde o meu aniversário, né? Não com muita vontade de sair, tô curtindo ficar em casa, né? Porque essa Lua tá na casa 12, tá aquela coisa de confinamento, traz essa leitura de confinamento. Então, tá ressonando ao momento que tá agora. E acho que é até por isso, tenho certeza que é por isso que eu tô me sentindo muito plena, muito serena diante de toda a situação que a gente tá passando no planeta Terra, né? Com esse impacto que veio do coronavírus para a humanidade, que eu acho que é uma oportunidade das pessoas se despertarem para o que é realmente importante. Bom, o Saturno, esse ano, ele tá em Aquário, né? Quer dizer, na verdade, na minha Revolução Solar, né? Tá em Aquário, na casa 9, que ele traz o quê? Aquele chamado na chincha de eu prestar mais atenção em assuntos que envolvam filosofia, política, filosofia de vida, tá? Política, religião, são assuntos que já eu naturalmente amo, né? Então, talvez esse ano eu darei mais, eu terei mais comprometimento com esses assuntos. E também estudos voltados a línguas estrangeiras, né? Porque também tem essa coisa da casa 9 ligada ao estrangeiro. Eu sou professora de inglês, então eu tô com muita energia para dar aula. É muito interessante porque isso veio assim super forte a partir do meu aniversário desse ano. E só para finalizar, o ascendente, ele tá em Touro, que traz o quê? Eu tenho um ascendente em Gêmeos, então traz essa coisa muito da comunicação, da troca de ideias e tudo mais. E em Touro fica um ascendente que, assim, eu me mostro o outro, me vê de forma mais agradável, eu estimo mais harmonia, prazer, e assim vai. E a Vênus está também na casa 1. Então, assim, é um prazer de estar com a minha presença. Traz muito essa leitura. Na verdade, tudo que eu tô falando é muito breve. A leitura ela é mais profunda, né? E eu diria que, assim, para finalizar, a Revolução Solar ela é importante porque é como se fosse assim, a sua lição de casa do ano, aonde você precisa colocar energia. Então, eu indico que as pessoas façam, além do seu mapa natal, que eu acho muito importante para descobrir quais são as efetivas potencialidades que você tem e também os desafios, né, para não colocar debaixo do tapete. E a Revolução Solar são essas lições de casa que a gente tem ao longo do ano, né? Normalmente no início do ano, né, no ano novo, digo assim, né, comercial, no 1º de janeiro, a gente faz aquele New Year's Resolution, que é o que eu vou fazer esse ano, né? E a Revolução Solar é mais ou menos isso, né? Se a gente for pensar em relação do New Year's Resolution. Onde eu vou colocar energia? Só que é de forma mais assertiva, né? Onde você coloca energia, depois você colhe bons frutos sobre isso. Bom, é isso aí por hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação sobre a Revolução Solar e a gente vai se vendo ao longo dos dias. Um grande beijo, até mais, tchau!